Nós estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e quem está com a gente é o editor de assuntos internacionais da Band News TV, João Vieira. Ele que vai falar sobre a prisão do atirador que, durante a semana, a uma longa distância, usou uma arma equipadíssima Um para... sniper, né? Uma sniper, falavam também sobre fuzil, mas aí é um fuzil com uma mira dessas de guerra mesmo. Ele acertou Charlie Kirk, um famoso e grande ativista político aliado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós já trouxemos as repercussões ontem. O governo americano anunciou uma recompensa a quem ajudasse na identificação e mais cedo o presidente disse que... Suspeito e há claras indicações, segundo a polícia, de que é de fato o atirador que matou Charlie Kirk. Inclusive, ele foi encontrado com uma camisa muito parecida com uma que foi registrada no dia do assassinato, na quarta-feira. Essa camisa ele estava vestindo quando foi flagrado por câmeras de segurança e essas imagens acabaram sendo liberadas ontem à noite pelo FBI. E questão de 2 horas depois, esse suspeito acabou sendo preso. É o Tyler Robson, de 22 anos. A polícia também encontrou, além do fuzil que vocês citaram, algumas informações importantes que podem dar indicação ali do que está por trás desse crime. Informações, por exemplo, que estavam junto a esse rifle e junto a cartuchos da bala que ainda estavam também dentro do fuzil. Ou seja, ele disparou, mas ainda tinha bala dentro do fuzil quando ele acabou escapando e fugindo. Só foi preso mais de 30 horas depois. O que estava escrito ali? Entre outras falas, aliás, falas bastante fortes, tem uma que fala: "Ei, fascista, pegue", como se fosse assim, ele chamando o Charlie Kirk de fascista e dizendo para ele pegar a bala, se é que vocês conseguem me entender. Ou seja, a bala tinha a direção realmente do Charlie Kirk, é o que apontam, pelo menos, essas informações divulgadas agora pela polícia de Utah, pelo governador de Utah e pelo diretor do FBI, ou seja, uma agência federal que estava em total contribuição, cooperação com as agências locais. E o Tyler Robson, ele só foi preso depois que a própria família entregou este homem aos policiais. A polícia, inclusive, fez questão de agradecer a esses parentes, porque, segundo os agentes, fizeram a coisa certa. Ainda, é claro, vai ser investigado o que está por trás do incidente, embora a violência política seja a grande possibilidade. Um dos membros da família do Tyler Robson chegou a dizer que ele estava se tornando mais e mais fissurado na política conforme os anos foram passando e que ele não gostava do Charlie Kirk, ou seja, novo vestígio, digamos assim, de que realmente esse caso tem relação com a posição ideológica do Charlie Kirk, que era um conservador, para alguns considerado até mesmo um ativista de extrema direita, era aliado abertamente ao presidente Donald Trump, foi um dos responsáveis, segundo o próprio Donald Trump, por levar grande parte do eleitorado jovem para o lado republicano e tinha várias declarações polêmicas, ao mesmo tempo em que fazia ao redor do país, também através da internet, debates com pessoas que pensavam diferente. E, curiosamente, neste fatídico dia, na quarta-feira, no dia 10, quando ele morreu, no momento em que ele foi atingido, segundo testemunhas falam, ele estava respondendo a uma pergunta justamente sobre a violência armada nos Estados Unidos. É uma ironia realmente muito trágica e agora o Charlie será velado nos Estados Unidos. João, e claro que a gente vai continuar acompanhando todas essas repercussões. Você, inclusive, comentava sobre o momento em que o disparo foi feito, um evento que chama muita atenção. Você chegou a acompanhar as imagens, Sabino, o tanto de gente dentro de uma faculdade, ou seja, estamos falando de jovens que estavam ali para acompanhar a esse conteúdo criado por ele, que depois era repercutido por ele mesmo nas redes sociais, mas ele presencialmente debatia com as pessoas. Então sentava ali e a pessoa podia levar qualquer tema, qualquer uma de suas ideologias que discordava ou concordava, e ele ia responder essa pessoa. Ele topava o desafio, né, do embate ali, né? Isso, ele criava esses conteúdos justamente por causa do desafio. E aí,
Nós temos até alguns tipos de conteúdo que estão crescendo aqui no Brasil, muito parecidos com o do Charlie Kirk, ele é um dos pioneiros disso no mundo. Ele não tinha um cargo político especificado, mas a repercussão política disso, João, não só em relação ao presidente Donald Trump, mas também a parlamentares, a congressistas americanos, também é muito grande. A gente deve ter algum tipo de medida política depois desse ataque a Charlie Kirk? Olha, a primeira medida política, viu, Lupato, que se imagina que é necessária, não sabemos se vai acontecer, mas é a medida de diminuição, né, do tom, da temperatura, do debate político. Isso porque, mesmo depois do ataque, né, da morte do Charlie Kirk, ainda houve muitas acusações da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sobre quem era o responsável por isso. Então, olha, o seu discurso que foi responsável por essa morte, você está instigando esse tipo de crime. Isso foi feito dos dois lados. Então, a expectativa que se tem, né, pelo lado de parte da população, de especialistas, é que é justamente esse momento tão turbulento da política americana que tem feito crescer esta violência, que não é mentira, não é verdade, não é novidade nos Estados Unidos. Só a gente lembrar da década de 60, quantos líderes foram mortos, né? O John Kennedy, o Robert Kennedy, o Malcolm X, o Martin Luther King, enfim. Mas agora a situação parece estar cada vez ficando maior, sobretudo com a disseminação das informações através da internet. E, claro, o aumento da polarização no país. Agora, quando a gente fala também de violência armada, sempre volta à pauta aquela questão, como o atirador teve acesso ao armamento. Isso certamente vai ser falado pela polícia, investigado e pode parar no Congresso para tentar reforçar essas legislações. Mesmo assim, o Congresso americano tem maioria republicana, um partido que, via de regra, é contrária a esse tipo de legislação, ou seja, quer dar liberdade para as pessoas portarem e até andarem com armas na rua, a depender, claro, do armamento. Mas são discussões. Bom trabalho por aí. Obrigado, João. Valeu, um abraço, bom fim de semana. Abraço.